Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que neste tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. Hoje nós iniciamos um novo capítulo, uma nova etapa de nossos estudos com o objetivo de levar a Igreja do Senhor Jesus Cristo a uma vida de maior intimidade, profundidade, para que nós possamos alcançar essa estatura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos iniciando as revelações contidas no livro de Hebreus. O nosso intuito nesse tempo que vamos estar juntos é mostrar ao seu coração a importância desse livro. Por quê? Nós precisamos estudá-lo, porque nós precisamos nos aprofundar nas revelações que esse livro traz ao nosso coração. Porque o livro de Hebreus, como toda a Bíblia, ele revela coisas importantes para a humanidade. Ninguém pode, de uma forma muito concreta, afirmar aquilo que aconteceu no passado. No entanto, quando nós observamos a história contada, ou seja, a história ensinada pelos, vamos dizer, pelos doutores, por historiadores, pessoas que são pesquisadoras, não é? Então eles tentam, através da ciência, da arqueologia, das observações sociológicas da época, enfim, eles tentam remontar alguma coisa e trazer a nossa consciência de que a nossa origem está aqui atrás, pessoas fizeram assim, pessoas se comportaram assim, e é impressionante que nós simplesmente vemos que as pessoas creem na história. Porque são fatos, são pesquisas. Então você pega alguns pedaços, né, de objetos da antiguidade, e quando você pega aquilo ali, então ele diz, não, isso comprova que existiu essa população. Então essa população era assim, era assado, foram invadidas. Agora, da onde parte esses estudos? Então, muitos dos estudos que são feitos partem de documentos bíblicos, ou seja, da Bíblia. Então, ali está contida uma história de uma civilização, eles vão lá atrás, não é? E começam a estudar, veem as regiões que estão sendo citadas, vão ali e encontram, não é? Essas peças, ou seja, ou cidades que estão soterradas pelo tempo. Enfim, nas escavações, eles, não, realmente existiu essa civilização. Então, a partir disto, começa a se formar o quê? Uma história. Se fala daquele povo. Agora, quanto disto é pensamento humano, quanto disto é dedução humana? Mas se monta uma história. E essa história passa a ser a verdade, e então essa verdade é ensinada para as nossas crianças, é ensinada nas faculdades, e se data então quando isso aconteceu. Enfim, é assim que se processam os acontecimentos na história. É assim que nós nos baseamos
nas nossas origens. Então, junto com toda esta forma de se pesquisar as coisas, então alguém disse que o mundo surgiu de um Big Bang. Então, de repente, as coisas começaram a se formar, vieram a existir, das águas então brotaram os seres vivos, houve uma evolução, não é, nas espécies, e aí as coisas foram tendo formas e todo mundo então começa a crer que essa é a nossa origem. Então nós somos o resultado de uma evolução, né? E não o resultado de uma criação. O que me deixa intrigado é que as pessoas creem nos historiadores, mesmo que eles não saibam quem eles são, como eles chegaram a esses fatos, como eles fizeram isso. São pessoas falhas, são pessoas que têm problemas, são pessoas que pesquisam, são inteligentes, enfim, são pessoas humanas, mas simplesmente aconteceu assim porque o livro da história está escrito e diz assim, então nós somos isso. Se você estudar a história do Brasil, vai ser assim também. Nós temos os relatos de pessoas que existiram ali atrás, e essas pessoas pensavam assim, elas tiveram esse intento, mas nunca estivemos lá, nós não sabemos de fato o que estava no pensamento, não é, de Dom Pedro, por exemplo, de outros que estiveram vivos naquela época, quais foram os seus reais motivos, realmente o que aconteceu, com quem eles falaram. Então a história remonta da melhor maneira que eles podem os acontecimentos e aí passa a ser verdade para nós. Passa a ser a forma como nós podemos dizer, isso aconteceu e daqui para frente isso vai acontecer. Então, tudo isso é uma realidade que nós temos nos dias de hoje. Então, todo o sistema acadêmico de ensino, então, são baseados nessas teorias, nessas suposições de que as coisas de fato aconteceram assim. Porém, quando se vem para a palavra de Deus, aí a coisa muda de figura. As pessoas não creem. Primeiro porque eles dizem que as escrituras são escritas por homens falhos, por homens que não têm nenhum tipo de... não são deuses, então a possibilidade de erro é muito, muito grande. Mas o fato é que as pessoas não creem na palavra de Deus como sendo inspirada por Deus, como sendo a palavra que revela as nossas origens, que revela detalhes da criação, revela como que a nossa história se desenvolve através dos milhares de anos, desde o Éden até o dia de hoje. Então é necessário que nós possamos receber de Deus uma revelação, uma iluminação. Nós temos que partir do ponto de que recebemos o Espírito de Deus e por causa do Espírito Santo de Deus, nós podemos crer nas Escrituras como sendo a revelação exata, precisa de tudo o que ocorreu na face da terra, porque Deus criou todas as coisas. Então, partindo desse fundamento, não é, nós começamos agora a entender o que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, então veja, desde Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, não resta dúvida, as Escrituras são inspiradas por Deus para estes propósitos que acabaram de ser lidos aqui para você. Então, veja, como que nós podemos validar se isso é verdadeiro ou não?
Então as Escrituras não podem ser, vamos dizer, comprovadas ou atestadas por estudos arqueológicos, embora isso venha validar muito o que a Escritura diz a respeito dos fatos que ocorreram. Porém, a validação da Escritura mais importante para a humanidade é que ela se manifesta em nossas vidas. É aquilo que Deus diz e que nós podemos manifestar no presente século sobre as coisas. Se nós dissemos que Deus fez isso e Deus faz isso hoje, porque Ele é o mesmo ontem e será eternamente, então o nosso testemunho verdadeiro e aquilo que acontece quando nós falamos e Deus abona o que falamos, Deus faz aquilo que nós estamos pedindo nas nossas orações e também nas profecias que damos, inspirados pelo Seu Espírito, validam a palavra de Deus. Somos testemunhas de uma verdade, testemunhas de que a Bíblia é, de fato, inspirada por Deus e que ela continua sendo inspirada por Deus em nossas vidas. Então, a inspiração da palavra de Deus e a inspiração de Deus, ela começa também a exercer seu poder e influência em nossos corações, em nosso espírito. Então, nós precisamos de uma orientação, nós precisamos de uma revelação, porque nós vivemos, irmãos, numa geração de mentalidade científica. Tudo hoje é ciência. Então, nós temos as ciências da economia, nós temos a ciência da política mundial, a política, vamos dizer, nacional, a política internacional. Nós temos a ciência do direito internacional, do direito que rege as leis de um país. Nós temos a ciência da história, nós temos a ciência da biologia, nós temos a ciência de todas as coisas. Então, tudo muito bem elaborado, tudo muito bem estruturado. Mas essa ciência, ela recebe o quê? A sabedoria do homem, a pesquisa do homem, as deduções humanas. Porém, nós temos de Deus a sabedoria divina. Então, hoje, a humanidade tem como bússola de sua existência aquilo que os livros dizem, aquilo que os livros atestam, a ciência comprovada. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos vivido momentos na vida social de países, todos baseados em cima do que um vírus está fazendo na vida de muita gente. Então, em nome da saúde e da ciência, então se estão criando, passando por cima de leis, estabelecendo normas, estabelecendo regras, onde cada vez mais nós estamos sendo mais tolhidos da liberdade de escolha para seguirmos um padrão definido por alguém. Me intriga também o fato, e deveria também intrigar a outros, de que um homem pode decidir o destino de uma nação inteira, como é o caso que estamos vendo aí entre Rússia e Ucrânia. Não é somente contra Rússia e Ucrânia, nós temos outros ditadores, outros cabeças de países que tomam decisões e assim toda uma população que não quer, não deseja estar presente, não necessita dos interesses por trás daquilo que uma pessoa decide uma guerra. E nós estamos presos a isso. Todo mundo sente as consequências disso. De repente, milhares de pessoas são mortas. Crianças são mortas. Em nome de quê? De uma soberania territorial, de uma soberania nacional, porque eu não quero que você seja ameaça para mim, ou eu seja uma ameaça para você. Quando nós paramos e nós vamos ver que o problema não é terras, o problema não é alimentos, o problema não é gás,
O problema não é... Isso tudo tem na plenitude para todos. Mas o problema está na raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro, ao poder. E isso não está nas coisas, está no coração daqueles que estão sendo, vamos dizer, amarrados, presos e enganados pelo príncipe deste mundo. Então, queridos, quando nós estamos vivendo dentro de uma população que crê na ciência, e a ciência é que está, vamos dizer, sendo a vanguarda de todas as decisões que os homens atribuem, se faz necessário uma revelação de Deus para quebrar as estruturas espirituais e mentais que foram geradas nas mentes das pessoas, especialmente daqueles que se chamam filhos de Deus. Então vejam, como toda a Bíblia, o livro de Hebreus, ele possui uma revelação muito profunda sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. E veja, ligado à revelação de Jesus Cristo, o livro de Hebreus traz em si a revelação da grandeza da nossa salvação, que foi nos dada por Deus e foi provida por um sacrifício maravilhoso mediante a morte da cruz de Jesus Cristo, e que agora se estende para toda a humanidade. Porém, as mentes estão bitoladas, estão presas aos sistemas, aos sofismas, às grandes cadeias estruturais de supostas verdades que foram simplesmente colocadas para que os homens pudessem governar nações, governar e em cima dos seus interesses. Então, tudo parte do princípio, eu quero soberania, eu quero estar em paz. Então, isso significa que os homens estão em guerra. A guerra não é o resultado de que nós precisamos de mais gás. A guerra se dá pelo fato de que o gás passa num determinado território, e aquele território, ele quer se enriquecer com aquilo que tem, ele quer negociar, ele quer vender para poder trazer riquezas. Então o outro, querendo também a riqueza e querendo também a soberania, vem e ataca esse, que é menor, para poder se apoderar daquilo e trazer isso para um mercado. Então, tudo é analisado segundo a ciência de um comércio, não é, mundial. Então, tudo é baseado em cima de dólar, em cima de euro, em cima de decisões econômicas. Fica muito difícil. Então, queridos, existem coisas muito importantes que nós precisamos extrair da palavra de Deus para que isto seja quebrado das nossas mentes, destruído essa sabedoria do homem, porque a sabedoria de Deus é maior do que a do homem. Então, qual é a minha necessidade maior? Qual é, de fato, a minha necessidade na essência? A minha necessidade na essência e a sua necessidade de todo mundo não é de ter coisas, mas de ser livres no Espírito, de sermos salvos deste emaranhado de coisas que tem por controle o próprio Satanás. Então a carta aos Hebreus foi escrita para encorajar os cristãos em tempos de tribulações. Muito importante, porque nós vivemos momentos de grandes tribulações hoje. Então isso acontece porque esse livro, ele foca na supremacia absoluta de Jesus Cristo e a sua suficiência e poder sobre toda a criação de Deus. Isso é muito importante, porque se você não tiver essa revelação, você acaba sucumbindo às ameaças que o mundo tem, às ameaças que eles colocam. Nós temos medo de uma bomba atômica, mas pior do que a bomba atômica é uma bomba biológica que traz males, sofrimentos terríveis. Porque não somente nós somos acometidos dos vários efeitos biológicos que uma bomba dessa pode produzir, mas nós vemos e sofremos porque vemos nossos entes queridos morrendo a respeito disso. Foi o que aconteceu durante esses 2 últimos anos que nós vivemos.
Então as tribulações sempre existiram, sempre. E sempre existirão enquanto nós vivemos nesta terra da forma que ela se encontra. Todos nós precisamos de uma orientação espiritual para vencermos as grandes investidas de Satanás contra a humanidade. Isso é um fato. Então, o encorajamento espiritual que esse livro de Hebreus nos traz é fundamental para que alcancemos a vitória, uma vitória espiritual, que todo cristão recebeu de Deus esta promessa, que nós venceríamos o mundo. Mas isso é resultante da nossa fé depositada nas Escrituras Sagradas. Por isso, o livro de Hebreus vai ser muito importante e essa jornada que nós vamos ter será uma jornada um pouco mais longa, porque Hebreus é um livro mais longo, mas nós vamos dissecar esse livro, nós vamos atrás das revelações de Deus e você vai encontrar um tesouro, você vai encontrar alguma coisa maravilhosa que estão escondidas nas páginas deste livro, mas que podem ser reveladas ao nosso espírito para que Deus possa realizar sua obra profunda em todos nós. Então, Hebreus nos chama a atenção para uma realidade absoluta. E a realidade absoluta, mais real e verdadeira que nós podemos crer nestes dias de hoje é: Deus fala conosco. Então, o livro de Hebreus vai nos mostrar que Deus falou no passado, Deus fala no presente e Deus fala sobre o futuro. A inspiração divina, os profetas nos revelaram umas coisas que hoje nós experimentamos na igreja. Então, nossas experiências de vida com Deus são resultantes daquilo que a palavra revela que foi feito aqui. E como nós tomamos por base, e cremos, e oramos, e pedimos a Deus, nós vemos as manifestações acontecendo nos momentos de hoje. Então, Deus fala conosco. E se Ele falou no passado, Ele fala no presente. E se Ele fala no presente, então Ele falará também no futuro. Ele falará eternamente conosco, porque Ele é o Senhor de toda a glória. Então, uma grande verdade que se torna o fundamento de todo o cristianismo está revelado nas páginas desse livro sagrado. Muito importante. E nós vamos ver que Jesus é a expressa imagem de Deus. Nós vamos ver que Jesus proveu toda a salvação para todos os que creem nele. Aqui, nesse livro nós veremos que nós não podemos negligenciar tamanha salvação e precisamos conhecer esta salvação. Então eu quero concluir dizendo para vocês, não percam essa jornada, vamos estar juntos nessa jornada, vamos através do AME e através dos seus intercessores irmos profundo. Vamos buscar de Deus as revelações deste livro, para que elas se encarnem, para que elas se tornem vivas dentro de cada um de nós. Tudo está revelado por Deus nas Escrituras Sagradas. E neste livro existem coisas muito importantes. Embora nós não sabemos quem foi o autor exato de Hebreus, isso não invalida o fato de que ele é inspirado por Deus. Diante de tantas possibilidades, nós vemos que a maioria dos historiadores, eles concordam que esse livro possivelmente tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo, por causa da literatura, como ele usa, e como a gramática está sendo utilizada, enfim, não precisamos saber como ou quem escreveu esse livro, mas podemos entender que ele traz revelações muito profundas sobre as quais nós iremos compartilhar com vocês a partir de hoje. Deus os abençoe e eu espero você na próxima semana para a primeira revelação de Deus neste livro sagrado. Muito obrigado, fique na paz do Senhor.